Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: que direi quando Deus me chamar para prestar conta? Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Jó, capítulo 31, versos 1 a 20. Depois a gente vai ler os versículos 35 e 37 do mesmo capítulo. E vamos terminar com 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10. Mas esse é o tema da mensagem. O que a gente vai dizer quando Deus nos chamar para prestar contas? Será que a gente vai ter peito para falar para Deus o que Jó estava dizendo aqui? Será que a gente vai ter peito, meu irmão, para dizer para Deus: Senhor, se eu fiz algo de errado, lança-me no inferno. Senhor, se eu neguei o pão, lança-me. Senhor, a água, lança-me. Se eu cobicei a mulher do vizinho, lança-me. Senhor, se eu deixei de fazer o bem, lança-me lá para baixo. Meu irmão, será que a gente tem esse peito de falar o que Jó falou aqui? Porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que esse corpo terreno fez, quer seja bem, quer seja mal. E a gente vai ver esse texto aqui que é muito lindo, meu irmão. São as últimas palavras de Jó no livro de Jó, né? A epígrafe é como Jó defende a sua inocência, sabe? Ele estava querendo dizer: poxa, estou passando por tudo isso, por que será que isso aconteceu comigo, tal, e ele começa a fazer ali a sua defesa, ele começa a lembrar de tudo que ele já fez, sabe, meu irmão? E o que ele não fez também, porque ele chega a falar para Deus: olha, se eu fiz isso, que o Senhor faça isso comigo, se eu deixei de fazer isso, que o Senhor faça isso comigo. Meu irmão, e ele vai falando e o céu vai registrando, o negócio é estreito, tá entendendo? Mas Deus está falando comigo e contigo. Que direis? O que nós vamos dizer quando Deus nos chamar para prestar contas? Vamos para o texto sagrado, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado começa dizendo assim, Jó 31, do 1 ao 20. Olha o que ele diz logo no começo, irmão, já para quebrar meio mundo. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Ele fez um pacto consigo mesmo, meu irmão, e com Deus. Olha, eu vou ser fiel à minha esposa. Faço uma aliança, um pacto aqui com meus olhos, de não ficar olhando para ninguém com cobiça. Eita, meu irmão, já começou arrebentando, hein, com muita gente. Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é a calamidade para os perversos? Não é desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa, aqui começa, meu irmão, presta atenção. Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Meu irmão, para falar isso aqui tem que ter peito. Se eu fiz alguma coisa, se eu pequei, se eu neguei, se eu fui injusto, que Deus pese na... Eita, meu irmão, o negócio é estreito, hein? A Bíblia diz que não há um justo na terra sequer, não há um. Mas a Bíblia diz que a gente tem que procurar fazer as coisas corretas e ser de santo, porque Deus é santo. Então a gente tem que estar o mais próximo da perfeição, da santidade e das coisas corretas. E Jó, meu irmão, a gente vê aqui que pelo que ele escreveu não era brincadeira não. Um homem justo, correto e fiel quanto esposa. Eita! Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que os outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, e que outro durma com ela. Meu irmão, você tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, se eu pequei contra minha esposa, se eu olhei para outra pessoa com um olhar de cobiça, que o Senhor tira ela de mim e que outro deite com ela. Tem? Você tem esse peito? Porque Deus vai nos chamar para prestar conta. E o que você vai dizer para Ele no grande dia? Olha,
se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo o que tem. Se fui injusto com meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando Ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei de ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhe prover roupas de lã para aquecê-los? Agora o versículo 35 a 37. Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria acusação de peito aberto, e a usaria como uma coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que eu tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Meu irmão, será que no grande dia, quando Deus chamar a gente para prestar conta, a gente vai poder falar isso? Eu vou dizer para Deus exatamente o que eu tenho feito. Meu irmão, se alguém aí, antes, se não se converter, pedir perdão dos pecados e for recolhido e querer falar para Deus exatamente o que tenho feito, Deus, quando começar, tu já vai falar, para que daqui mesmo tu já desce. Se você for dizer exatamente o que você tem feito na terra, misericórdia, cobiçou, traiu, negou o pão, negou uma água gelada, negou uma roupa, um sapato que você não usava mais, estava lá guardado, não doou, não dava e nem doava, roupa, comprou e o que está lá no armário nem doa e também não usa. Ah, meu irmão, se a gente for dizer para Deus exatamente a nossa conduta, a gente está perdido. Por isso, meu irmão, que você tem que pedir perdão dos seus pecados urgentes, tá entendendo? Tem que pedir perdão dos seus pecados urgentes, porque só Cristo pode te lavar dessa imundícia, dessa multidão, dessa lama que você está atolado no pecado, porque o dia vai chegar, o dia de prestar conta diante de Deus. E que direi a Deus quando Ele me chamar para prestar conta? Jó, pelo que ele falou aqui, meu irmão, ele estava tranquilo. Estou tranquilo. Quando Deus me chamar, ele está dizendo o quê? Direi exatamente, olha só, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. A minha vida é essa, Deus. Fiz uma aliança com os meus olhos, não neguei o pão, não neguei a roupa, não neguei estadia para o viajante, sabe? Fui juiz correto, fiz tudo correto aí, estou tranquilo. Meu irmão, será que a gente poderia chegar e falar, papai, chegou a minha vez aqui de prestar conta, né? Eu sou o próximo, estou tranquilo. Vou dizer para o Senhor exatamente como é que foi a minha vida na terra. Ai do pecador se não se arrepender, porque o dia de prestar conta vai chegar. Olha o que diz a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versos 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, que tiver feito neste corpo terreno. Ou seja, meu irmão, tudo que você fez através desse teu corpinho aí, desse teu corpo esbelto, você vai prestar conta. Tudo, o que os seus olhos viram, o que sua boca falou, o que sua mão fez, os seus pensamentos, suas atitudes, tudo. Deus vai dar a cada um. Deus é tão justo, né, irmão? Deus é tão bom que Ele vai dar a cada um aquilo que plantou. O homem planta o que ele quer, mas ele vai colher aquilo que ele plantou quando chegar no dia do papai. Olha como Deus é bom, como Deus é justo, meu irmão. Que Deus tremendo, né? Então você aí, que está do outro lado, se tiver atolado na lama, você chega e fala, irmão Edson,
eu não posso não. O que Jó falou, não dá não, para mim não dá. Então, meu irmão, bota teu joelho no chão, peça perdão dos teus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e as deixa alcança misericórdia, para que quando chegar o grande dia, que vai chegar para todos, para alguns mais cedo, para os outros mais tarde, para alguns bem mais tarde, né? Porque ainda Deus é longânimo, ainda dá chance da pessoa se converter e de repente fazer até uma aliança com os olhos, como Jó fez, fala: Senhor, a partir de hoje, não, a partir de hoje chega de safadeza, chega de pilantragem, chega de coisa errada, chega de negar o pão, chega de negar a água, chega de falar mal dos outros, chega, faça uma aliança com Deus, meu irmão. Se converta de coração, seja um bom homem, um bom pai, um bom marido, seja como Jó, fiel à tua esposa, a ponto de fazer um pacto, uma aliança com os olhos, né? Então esse foi o vídeo de hoje, meu irmão. Que você tenha consciência, se você estiver trabalhando aí, vai pensando aí, o que eu vou dizer para Deus quando chegar o meu dia? O que eu vou dizer para Deus? O que direi para Deus quando chegar o grande julgamento? Que você possa ter, que a misericórdia possa alcançar a tua vida e que Deus perdoe seus pecados através de Jesus Cristo, mas isso é você, não é eu, né? Cada um vai pagar por si próprio, a salvação é única, mas que Deus possa tocar no teu coração através do Espírito Santo e você possa reconhecer que é um miserável, que é um pecador, e bota teu joelho no chão e peça perdão dos pecados, porque o relógio está correndo, o ponteiro não para, e um dia todos nós vamos prestar conta com o Todo-Poderoso. Tudo que esse corpo fez, os olhos, a boca, as mãos, tudo, vamos prestar conta de tudo que fizemos. A Bíblia diz que Deus vai colocar as claras até o que já passou, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família, e que Deus tenha misericórdia da tua vida. Fiquem na paz do Senhor.